meus amados, a paz do Senhor para todos. Que prazer imenso poder estar gravando mais um conteúdo para a honra e a glória do Senhor Jesus e para a sua edificação. Quero trazer hoje um conteúdo para lá de especial. Quero falar hoje sobre a família no altar de Deus. Que prazer é poder ter a nossa família no altar de Deus. Como disse Josué, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Quero que neste dia você tenha um dia abençoado, cheio de realizações. Você que não é inscrito ainda neste canal, se inscreva neste canal. Este canal tem um compromisso, acima de tudo, com a palavra de Deus. Você é bem-vindo neste canal. Se sinta amado e abraçado, porque este canal tem um compromisso relevante com a palavra de Deus. Sem mais delongas, abra sua Bíblia no livro do Gênesis capítulo 35. Gênesis 35, versículo 1. Você que tem uma Bíblia, confere aí na sua casa, chame aquele seu amigo, aquela família amada, querida, para estar usufruindo, não como deste pão sozinho, reparta com seu amigo, porque hoje é um dia especial para desfrutar das bênçãos de Deus. Gênesis 35, verso 1 diz assim: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te sobre Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Que palavra extraordinária, maravilhosa. Esta é uma palavra que é um imperativo de Deus para o patriarca Jacó, quando se encontrava ele e a sua casa em um momento de angústia, de dor, de desespero. E a pergunta é: o que fazer quando passamos por momentos de tribulações, de desespero? E aqui Deus está dando para Jacó uma receita, tá? Pelo método de Deus, uma receita que é uma virada de chave na vida de Jacó, que foi a virada de chave na vida de Jacó. E com certeza, se colocarmos em prática, será também uma virada de chave na nossa vida. Porque momentos de desespero, de angústia, todos têm, todos passam por esse momento. E o que fazer, qual direção tomar? E agora Deus mostra para Jacó uma direção. Observe que o versículo começa: e depois. Essa preposição nos coloca para o capítulo 34. E veja o que acontece no capítulo 34. No capítulo 34 aconteceu uma tragédia na vida de Jacó, onde a sua filha Diná foi violentada por Siquém, e aonde os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, tomou uma atitude que devastou uma cidade, exterminou com todos os varões da cidade de Siquém. Agora é importante observarmos que depois revela uma frase, é uma preposição que revela a graça de Deus para com a vida de Jacó. Deus poderia ter deixado Jacó padecer com a sua família, sofrer as consequências daquela atitude impensada dos seus filhos. Mas veja que Deus veio com uma ação poderosa para socorrer. Imagina o patriarca sem uma saída, sem uma solução, desesperado, com medo do que poderia acontecer posteriormente. E Deus veio no momento certo. Eu quero ser boca de Deus para você neste dia e dizer: se acalme. Este momento de angústia que você está passando, Deus tem
uma solução, uma saída. Deus tem para você uma palavra que mudará a sua sorte. E eu quero estar compartilhando aqui a receita de Deus para a mudança, para a virada de chave na sua família, na vida do seu filho, na vida do seu esposo, na vida da sua esposa, do seu neto, dos seus avós, na vida da família. A família é a célula máter da sociedade e ela vem sofrendo grandes embates. Grandes famílias têm sucumbido aos encantos destrutivos da sociedade, da pós-modernidade, que vive pela ditadura do prazer efêmero. Agora, primeira questão que eu quero chamar a sua atenção aqui. Primeira questão, o primeiro verbo de Deus usado aqui para mudar a vida de Jacó é: levanta-te e sobe a Betel. Veja que coisa interessante. Esses dois verbos juntos faz toda a diferença. O verbo levantar e o verbo subir estão juntos. Veja que como Deus é extraordinário. Não pode acontecer uma mudança na nossa vida se nós não tomarmos uma atitude. A primeira atitude de Deus na vida de Jacó não era para que ele ficasse contemplando as tragédias, vendo o que aconteceu, tentando reparar, tentando dar explicação e, de certa forma, correndo o risco de cometer mais erros, porque quando nós estamos desesperados, sem saber o que fazer, sem saber aonde ir, sem saber que passo dá para resolver uma situação, nós criamos mais problemas. Agora, quando nós olhamos, quando nós ouvimos e obedecemos à voz de Deus, tudo passa a fazer sentido. Veja que coisa interessante. Deus disse: levanta-te e sobe a Betel. A palavra Betel é oriunda do hebraico, que quer dizer casa de Deus. Casa de Deus, isso aí. O que é qual é o melhor lugar para se resolver um problema? É a casa de Deus. A casa de Deus nada mais do que o pronto socorro para as almas feridas, para as almas que estão doentes de forma emocional. E agora Deus está dizendo para Jacó: levanta-te e vai para Betel. Betel, que era um lugar que deveria ser o lugar mais importante na vida de Jacó, aonde Jacó tinha feito um pacto com Deus. Essa cidade antes era chamada de Luz. E Jacó, quando vinha de Padã Arã, quando Jacó vinha fugindo da casa dos seus pais, com medo de exaltar o seu irmão, ele passou ali no vale onde dormiu, sobre uma pedra, e ele erigiu uma pedra ali, ungiu uma pedra e disse: se tu me abençoares na caminhada que eu faço, me dá pão para comer, água para beber, roupa para vestir, e me abençoares, e em paz retornar, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que eu erigi aqui, que eu edifiquei aqui, será a casa de Deus, e darei o dízimo de tudo. Porém, Jacó estava de volta, e uns 12 anos depois, ele ainda estava pelo caminho, ele parou em Siquém, ele gostou daquelas terras, ele comprou terra. E o mais engraçado é que ele edificou um altar em Siquém, e estava se esquecendo do altar que ele ergueu ao Deus verdadeiro. Irmãos, não precisa sair edificando altares e altares por aí, quando se esquecemos de manter Deus, uma aliança com Deus. Nós temos que ser o povo aliançado com Deus, o povo da aliança com Deus. O nosso altar tem que estar intacto na pessoa bendita do Senhor Jesus. Agora, observe aqui que ele disse: sobe para Betel, sobe para a casa de Deus. O salmista Davi,
ele chega a dizer uma coisa impressionante no Salmo 27, versículo 4. O salmista Davi disse assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Veja que oração de foco, oração de disciplina, oração de determinação. Ele disse assim: uma coisa pedi ao Senhor, não só pedi, mas eu vou buscar, que eu possa morar na casa do Senhor, viver na casa do Senhor para sempre. Tá? Enquanto eu tiver fôlego de vida nesta terra, o salmista está dizendo: eu quero viver na casa do Senhor, que esse seja o meu prazer, que esse seja o seu prazer, estar na presença de Deus. Há momentos que todas as portas se fecham para nós, e há momentos que também Deus fica em silêncio sem nos dar a resposta, esperando a nossa tomada de decisão. Então eu lhe digo, o melhor lugar para você ir quando você estiver desesperado, desanimado, querendo largar tudo, vai para a casa de Deus. Chegue na casa de Deus, se derrame na presença de Deus e Deus te dará uma resposta, porque uma das batalhas mais angustiantes e ao mesmo tempo prazerosa depois da vitória é quando nós travamos em favor da nossa família, que é o princípio governamental de Deus, é a célula máter, é da família que provém todos os governos, é da família que provém todas as coisas. E esta célula está sendo sacudida de um lado, de outro, está sendo, de certa forma, atacada pelo adversário da nossa alma. E está na hora, povo de Deus, de erguermos a nossa bandeira e defendermos a família do Senhor Jesus, mas defender pelo princípio correto, o princípio da comunhão, o princípio da busca, o princípio da intercessão pela a família do povo de Deus. Vamos estar observando aqui um outro princípio, uma outra atitude que Deus mandou Jacó fazer. Veja que Deus, ele disse na segunda ordem de Deus, no segundo imperativo de Deus, Deus disse para Jacó: habita ali e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú. Veja um outro verbo interessante aqui, que ele destaca aqui, que Deus fala para Jacó, habita, mora lá, reside lá, passe um tempo lá, gaste um tempo lá, invista um tempo lá na casa de Deus. Veja que coisa extraordinária, habitar na casa de Deus. Para habitar na casa de Deus, para morar na casa de Deus, é preciso ter um altar. E o altar aqui fala de Cristo. O altar aqui é uma mensagem cristocêntrica, está falando de Cristo, está falando da cruz de Cristo, do sacrifício de Cristo. Aqui está o segredo para a sua vitória. Na cruz do Calvário é o segredo para a sua vitória. Ele disse: faz ali um altar. Na primeira circunstância, Jacó ergueu uma pedra. Ele não estava carregando dinheiro, recursos para ali erguer um altar, para estabelecer um altar. Mas na volta, ele já estava montado na grana. Ele estava com condição financeira suficiente para estabelecer um altar. Agora Deus está dizendo assim, faça um altar. A palavra para altar é lugar alto, lugar elevado. Meus amados irmãos, tem muita gente querendo servir a Deus no lixo, na podridão da vida. Não é possível servir a Deus na podridão da vida. É preciso erguer um altar. É preciso que na nossa vida, que na sua vida, esteja estabelecido um altar. É preciso que o Senhor seja engrandecido em nossos corações. Então, ele diz assim, estabeleça, erga um altar na casa de Deus. E o salmista
ele corar, ele cantando para o Senhor, ele disse algo interessante no Salmo 84, versículo 10. Ele disse assim: preferível é um dia na casa do Senhor do que 1000 outros em outro lugar. Ele disse: eu quero estar nas portas do teu santuário do que nas tendas onde há iniquidade. Veja que coisa extraordinária. O salmista está dizendo que ele preferia estar um dia na casa do Senhor do que 1000 em outros lugares. Irmãos, quando nós estamos desgastados, cansados, estressados, desanimados, quando nós estamos feridos, o melhor lugar para sermos restaurados, renovados, transformados é na presença de Deus. É quando estamos com a nossa vida no altar de Deus. Agora, não dá para ir para o altar de Deus de qualquer maneira. É preciso atentarmos para isso, família de Deus. É preciso atentarmos para isto. Para irmos para o altar de Deus é preciso renúncia, arrependimento, mudança, quebrantamento, renovação. Estão querendo servir no altar de Deus de qualquer maneira, mas não é possível estarmos no altar de Deus de qualquer maneira. E sabe qual é o bom de estarmos no altar de Deus? É que quando nós estamos no altar de Deus, todas as nossas coisas, todas as outras coisas em nossa vida são contemplado, guardado e protegido pelo Senhor. Aleluia! Tome posse desta palavra e sinta-se amado e acolhido pelo Espírito Santo de Deus. Veja, no versículo 12 ele diz assim: então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Eu quero fazer uma denúncia muito triste o que eu vou dizer aqui, mas o povo de Deus hoje não se curva diante de uma estatueta, diante de um amuleto, diante de um ídolo, mas tem se curvado diante os encantos do mundo, diante da busca desenfreada pelos prazeres, porque o que mais se vê na casa de Deus hoje são os entretenimentos, em vez de uma verdadeira adoração ao Senhor. Outra coisa, o endeusamento pelas celebridades. O que está acontecendo no meio do povo de Deus é um endeusamento pela celebridade. Ah, fulano de tal é o cara, fulano de tal é o meu cantor preferido. Ah, se fulano de tal não estiver lá naquele culto, eu não vou naquele culto. Deixa eu lhe dizer com todo o respeito que eu sinto por você, meu amigo, irmão amado em Cristo, não faça isso, pelo amor de Deus. Jesus é a estrela maior, Jesus é a celebridade, Jesus é que vai fazer sombra sobre o teu altar e cobrir toda a sua família. É Jesus. Não faça isso, não deve existir celebridades humanas, porque não existe Cristo humano. Homens são falhos, pessoas erram, pessoas decepcionam uns aos outros, mas Jesus Cristo é que deve ser o nosso alvo principal. Ele disse: habita ali e faz ali um altar. E veja que conselho que Jacó recebeu de Deus. Jacó já estava cansado de levar bordoada da vida. Então ele disse assim: ele falou com sua família de dar cá os ídolos, dar cá os deuses. Por que Deus disse assim? Ao Deus que te apareceu, porque Deus sabia. Ao Deus que te apareceu quando você fugiste de Esaú, porque Deus sabia que na casa de Jacó tinha muitos ídolos escondidos. Tá? O homem de Deus estava tolerando muitos ídolos escondidos.
Agora Deus está dizendo assim, tire tudo. E ele tirou e escondeu pela estrada, pelo mato, e cavou e enterrou. Então tirou de circulação da sua família os semideus, os ídolos. E isso nós temos que fazer constantemente para mantermos a nossa casa no altar de Deus. Agora é interessante observarmos aqui, é que quando ele chega no altar, agora a coisa mudou. Glória a Deus, aleluia. E é preciso a gente fazer essa reforma. É preciso a gente fazer essa reforma, essa introspectiva e fazer uma reforma externa, uma reforma religiosa. Quando ele estava acostumado com a casa de Deus, com a pedra que ele erigiu. Agora, veja o que no versículo 7. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali lhe tinha manifestado quando fugia de diante da face de seu irmão. Percebe aqui? Primeiro ele ergue um altar, ele ergue uma pedra, ele unge uma pedra e diz aqui, isso aqui é a casa de Deus, é Betel. Mas a casa de Deus sem Deus não faz sentido. Ir para o culto, ir para a igreja, só por ir é melhor não ir. Não faz sentido ir para a igreja só pela igreja, só pelo CNPJ, só pelo sistema, só pelos amiguinhos, só pelos coleguinhas. Não faz sentido. Sabe por quê? Porque a igreja não é um clube. A igreja não é simplesmente uma sociedade aí comum. A igreja é uma sociedade especial, onde Deus é glorificado, onde Deus é exaltado. Agora, observe aqui, El Betel não é mais só a casa de Deus, mas o Deus da casa de Deus. Essa expressão aqui no hebraico El é Deus, Betel é casa. Então, o Deus da sua casa, o Deus da casa de Deus. Então, quando a gente for para a casa de Deus, levar os nossos filhos, levar os nossos netos, levar os nossos irmãos, os nossos primos, nossos tios, nossos amigos, é para a gente mostrar para eles que Deus é a pessoa central da nossa vida, deve ser a pessoa central da nossa vida. Então percebe que Deus agora estava marcando a vida de Jacó de forma diferente. Antes ele tinha costume só com a casa, agora ele passou a conhecer o Deus da sua casa, o Deus da casa de Deus, o El Betel. E este El Betel tem interesse de abençoar você, pai, você, mãe, você, filho, você, neto, você, primos e sobrinhos. Não aceite menos do que toda a sua casa na presença do Senhor. Eu sei que isso não é fácil. Eu tenho uma filha e hoje ela decidiu não mais me acompanhar para a igreja. É uma decisão dela que eu respeito, mas contudo e todavia, no meu íntimo, eu não aceito. Eu clamo a Deus constantemente para que ela não só volte para a casa de Deus, mas que ela tenha Deus, tenha um altar, tenha uma aliança, tenha um pacto com o Senhor, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que esta bandeira, que este altar seja levantado na vida dela. Se você gostou desse conteúdo, me ajude a dar o seu like, não paga nada. Esse joinha que tem aí do lado do seu celular ou no computador, teste aí um joinha, me ajude a ser, como diz assim, indicado para mais pessoas, para que mais pessoas recebam conteúdos como este. Eu vou estar este mês e os outros trabalhando muito com o tema de família. Então, preste atenção, não perca nenhum vídeo, ative o seu sininho aí para você receber as notificações, porque vai vir coisa nova, coisa boa, voltado para a área da família. Deus tem colocado no meu coração temas relevantes para a família. A família tem
sofrido horrores no sistema de coisas desta vida. E eu quero ser uma voz profética para estar clamando em prol da sua família. Mais uma vez eu quero reforçar, se você precisa de oração, de um pedido de oração, deixa nos seus comentários, estarei colocando o seu nome no livro, no caderno de oração, e aonde sempre me recolho para clamar a Deus, porque neste tempo que estamos vivendo, só a graça de Deus para nos fortalecer, para nos manter de pé. E eu quero te agradecer por ter me ajudado trabalhando nesta campanha dos 1000 inscritos. Eu sei que não é fácil, mas com a ajuda de Deus é importante. Você que já trouxe pessoas para este canal, eu quero agradecer. Muito obrigado, meu irmão, meu amigo, por estar me ajudando. Você é o motivo principal por eu me sentar nesta cadeira e preparar um conteúdo como este para estar trazendo para você. Saiba que não é um conteúdo qualquer que eu trago, é um conteúdo diferenciado, voltado para a área da teologia, para os princípios ortodoxos e para a Bíblia Sagrada. Observe que eu uso muito a Bíblia, porque a Bíblia é o elemento principal do cristão. É a arma, é a bússola, é o mapa que nos guia para a eternidade. Então nós temos que abrir a Bíblia, mostrar na Bíblia e trabalhar esses princípios bíblicos com você. Que Deus, nesse dia, abençoe a sua vida. Não deixe de referendar esse conteúdo para uma família que está padecendo. Quem sabe alguém está querendo se divorciar, um filho que saiu de casa e o pai está desesperado. E então eu quero estar clamando por sua vida, orando, quero ser bênção na sua vida. Quero que Deus abençoe a sua casa, que a sua casa esteja no altar de Deus, recebendo a cobertura do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. Quero orar por você. Amado e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez preguei a sua palavra, que esta palavra seja como uma flecha que acerte o coração certo, específico, seja como um martelo que desmiuça, que quebra toda a pele, que todo embaraço seja quebrado, que seja a espada de Deus que corta todo laço do diabo. Meu Deus, que esta família que ouviu este conteúdo, que vai ouvir este conteúdo, seja abençoado, que a bênção do Eterno esteja sobre esta pessoa nesse dia. Este pai, esta mãe, este filho, este neto, este avô, que estão passando por momentos de luta. Eu quero clamar a sua bênção sobre esta família. O tema desse vídeo é a família no altar de Deus. Que esta família esteja no altar de Deus, recebendo a cobertura, a blindagem espiritual. Que esta pessoa que está sobre o seu altar seja guardado, amparado e protegido. Que porta seja aberta. Se ele estiver doente, receba a cura. Em nome de Jesus, eu abençoo esta família agora. Pai, que esta família que não sabe mais o que fazer, que está pensando em parar, pensando em desistir, pensando em largar tudo, que esta família receba a força de Deus aonde ele estiver, que tem dito que não aguenta mais, receba a paz do Eterno, receba a alegria do Eterno, receba a força do Eterno. Você nesta hora, receba a graça de Deus para continuar. Não desista, o Senhor conta com você. Seja abençoado nesse dia. Amém.